Sod significa segredo. Então a gente sabe que existem 4 níveis do estudo da Torá. Tá? Todo o conceito da Torá, que não é um livro religioso dado somente a um grupo de pessoas e os outros que vão para o inferno. Certo? Isso não tem nada a ver com uma religião. Já explicamos sobre isso em inúmeros lugares. Até a gente sabe que Moisés, mais ou menos 30 dias antes do seu falecimento, ele pegou a Torá e traduziu ela para 70 idiomas. Agora, por que somente 70? Porque na época tinham somente 70 nações que falavam 70 idiomas diferentes. E ele traduziu para cada um e foi direto de Moshe. Moshe é a pessoa considerada uma das únicas pessoas no mundo que conseguiu anular completamente o seu egoísmo negativo, né? Todos os seus egoísmos. Isto é, tudo que vem dele, na verdade não vem nada dele, era um canal puro que conseguiu canalizar uma informação divina. Com todo respeito a mim, quando eu falo para você coisas, tem uma mistura lá dos meus egos e a bagunça na minha cabeça. E aí, quando você me escuta com todo o meu respeito a você, você vai entender de acordo com os seus filtros e as suas questões e tal e tal e tal. Já as informações do Moshe, eles são perfeitas. Ele fez questão de traduzir, claramente recebeu minha permissão para tal, para que todo mundo conseguisse acessar essa sabedoria, pelo mais que a origem em hebraico ela tem a fonte da energia, mas para todo mundo ter um acesso. Então, é para todos agora. É um ensinamento que fala para a gente como funciona o mundo, as regras da criação da humanidade, o seu propósito e como chegar lá. E existem 4 níveis do estudo. O primeiro nível chama Pshat, que é o nível de entender as histórias. Isto é, tem que ter um mínimo entendimento das histórias. No início, Deus criou os céus e a terra e tal. Claro que é um código, claro que Deus não criou o mundo em 6 dias, mas você tem que ter uma noção de o que está escrito lá para conseguir depois entender a revelação de luz que você vai ter através de entender o código escrito lá dentro. Então, tem 4 níveis, eu falei isso em inúmeros lugares, eu vou aqui rapidamente. O primeiro nível é o nível chamado Pshat, que é as histórias simplórias. Tem que ter uma noção de quem é Moshe, quem é Jacó, Abraão, essas pessoas aí que são códigos para energias internas. Eu tenho que primeiro saber qual é a questão, o código, para depois decodificar, não é isso? Okay. O segundo nível se chama Remez. Remez significa dicas, isto é, que você consegue ver que do jeito que as coisas estão escritas de uma forma que é bem estranha, deveria ter escrito assim, deveria ter escrito assado, seria melhor se fosse escrito daquela forma, da outra forma, a ordem das histórias, a ordem das coisas, começa a falar em singular, depois vira plural, um monte de coisinhas que são estranhas, que você pode, tipo, não é que elas invalidam o texto, mas é estranho estar escrito lá, então você começa a procurar dicas que vão mostrar para você que transcende somente uma história boba. Aí vem o terceiro nível, que é Drash, que é um ensinamento que é bem técnico, tá? Bem técnico da questão de o que significam as coisas e quais ações deveriam ser feitas e quais não. Aqui você entra em questões de um monte de leis e regras espirituais, e vou falar com todo respeito, pode ser bem chatinho, tá? Não é para todo mundo não. E aí o quarto e último nível, que é o nível da alma da Torá, que é Sod, tá? Sod. E Pshat, Remes, Drash, Sod, criam as iniciais Pardes, que significa campo. Você fala que quando a pessoa ela quer entrar no campo, tem que saber como ela entra no campo, né? Porque ela pode entrar numa profundeza muito grande. Então, o segredo é você primeiro entrar no Sod, isso é, primeiro você aprender Kabbalah, e depois fica mais fácil de você entender quais são as histórias bíblicas, técnicas, e assim vai. Então, Sod representa o nível mais elevado e profundo do entendimento dos códigos do Antigo Testamento, mas transcende a questão do Antigo Testamento. Isso vai para os códigos mais profundos sobre qualquer coisa na vida. Tudo carrega um segredo. Eu carrego um segredo, você carrega um segredo, esse sofá tem um segredo, isso é um segredo da história desse sofá e um segredo em termos de energia espiritual que tem aqui dentro, porque tudo que tem nesse mundo físico é um mero espelho, como se fosse uma mera manifestação de energias e ordens espirituais bem mais elevadas. Não tem nada nesse mundo aqui que está aqui standalone, que está aqui sozinho. Tudo está ligado com energias espirituais. E se fala que é muito importante a gente começar a revelar o segredo da funcionalidade das coisas. Isto é, nem sempre você vai ter um uso prático disso. Mas se fala que quando você consegue apreciar mais, por exemplo, hoje em dia que a ciência tem tantos avanços na física quântica, etc.,
quando você começa a entender, por exemplo, na época do Einstein, pessoas pensavam que o limite da velocidade é a velocidade da luz, né? Aliás, até hoje, o limite da velocidade é a velocidade da luz. E se você ouviu falar por aí que o universo está expandindo uma velocidade que é maior do que a velocidade da luz, isso é verdade. Mas quando fala de velocidade, que a velocidade da luz é o limite, se trata de qual é a velocidade de transferir informações. Para você poder transmitir informações, não tem como transmitir informações que são mais rápidas do que a velocidade da luz. Mas existe na verdade uma forma de você transmitir de uma forma imediata dois átomos que podem estar literalmente nos dois cantos opostos do universo, uma distância de 30 bilhões de anos-luz. Significa que de um ponto até outro ponto demoraria 30 bilhões de anos carregar uma informação, se essa informação está realmente indo na velocidade da luz, sem limites. Mas mesmo assim eles sabem comunicar um com o outro de forma imediata, que não tem nem um milissegundo entre quando um muda, o outro muda também. Na hora, é instantâneo. Então, que bom que a ciência descobriu uma coisa dessas. Mas isso faz você começar a entender a questão de como nos mundos superiores existe a transcendenção do tempo e espaço. Vamos falar sobre a ideia de transcender tempo e espaço mais para frente nos próximos nomes, num dos próximos nomes. Então, aqui a gente entende assim, e por que eu estou falando essa questão de Sod? Primeiro, de novo, Mem Yud Kaf é exatamente a numerologia de Sod. Ele fala aqui que tem 3 níveis de ocultamento. Ele fala especificamente de Raziel Malach, fala que tem Galgal, Malach e Levush. Na Galgal, que significa círculo ou roda, e nesse caso ele representa a Sefirot. A gente sabe que as Sefirot não são bolas, elas são desenhadas como bolas na árvore da vida, tem 10 bolas, mas a gente sabe que não é uma bola nem um círculo. É que a forma mais simples de a gente conseguir entender com a nossa mente terráquea limitada como uma Sefirah funciona, ela tem a ver com os atributos de um círculo, tá? Seria mais ou menos isso. Então, tem a Sefirot, que é o primeiro nível de ocultamento da luz. Esta luz infinita ela começa a se diminuir numa Sefirah. Depois é Malach, Malach que é anjo, que consegue diminuir a luz, mas ela deixa ela mais prática e consegue traduzir uma energia espiritual para que ela seja uma ajuda mais técnica no mundo físico. E Levush significa vestimenta, que é o último nível, que é a vestimenta das almas, que é o corpo. Então, não tem como nossas almas aqui se revelarem nesse mundo físico sem ter um corpo. E o lugar das almas é aqui no mundo físico. A não ser que a alma está completamente corrigida, aí o lugar dela é no paraíso. E ainda ela precisa de uma vestimenta espiritual, que não é um corpo, é um corpo de luz. Tá? Então são 3 níveis de ocultamento. E se fala que no final das contas, quando você olha para qualquer coisa física, você tem que querer pelo menos ver uma divindade lá dentro. Quando você come uma maçã, uma coisa gostosa, você tem que querer saborear, ou pelo menos pensar, o prazer que eu estou sentindo agora que eu estou comendo é que tem uma faísca de Deus lá dentro. E quanto mais você medita nesse nome de Deus, ajuda você a revelar as questões ocultas. Você começa a perceber uma vida que ela não tem segredos. Sabe? Viver a vida com segredos, pelo mais que seja muito... Sabe, algumas pessoas gostam, né? Mas, no final das contas, vida com segredos é um problema. Segredos, eles geram confusão, geram falta de transparência e faz com que a gente não consiga tomar decisões certas, ou na hora certa, ou no timing certo. Então esse nome ajuda a gente a revelar ou desmistificar questões na vida, a ponto que você fala com alguém e de repente não é que você vai descobrir os segredos de uma outra pessoa, Deus proíba, não estou falando isso, mas você consegue sentir melhor quem é essa pessoa, qual é a história dela, quais são as intenções no coração dela, e ajuda você a tomar uma decisão melhor perante uma questão dessas, te leva a um nível mais prático no dia a dia, ok? Então aproveite esse nome de Deus, eu vejo você no próximo, até então, como sempre, tudo de bom.